Já parou para pensar como um filme consegue contar a história de milhões de anos da humanidade sem usar uma única palavra? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na linguagem silenciosa, mas superpoderosa, do cinema. E para entender como isso é possível, nada melhor do que começar com um dos maiores quebra-cabeças do cinema, né? A gente está falando daquela abertura icônica de 2001, Uma Odisseia no Espaço, do mestre Stanley Kubrick. Então, a nossa primeira parada é justamente essa, a tal da linguagem silenciosa. A cena de abertura de 2001, chamada Aurora do Homem, usa só som e imagem para fazer a gente viajar por milhões de anos de evolução. É incrível. O cinema tem uma linguagem própria, isso é fato. Mas como ela funciona afinal? Olha, ela não nasceu pronta, não. Foi uma baita evolução. Começou com umas imagens se mexendo e virou essa forma de arte super complexa, que constrói histórias, molda nossas memórias e até espalha ideologias. Vamos voltar para 2001 um pouquinho. Pensa naquela música clássica que de repente fica super tensa, nos cortes que criam um suspense danado e, claro, na aparição daquele monólito misterioso. Todos esses elementos, juntos, contam a história sem precisar de uma palavra. Tá, mas como é que tudo isso se encaixa na prática? Bora destrinchar aquela cena icônica pra gente entender de vez como a mágica acontece. Tudo começa ali, com um estalo, um momento de pura descoberta. Um primata saca que um osso não é só um resto de comida, pode ser uma ferramenta e, logo em seguida, uma arma. É uma metáfora visual genial sobre a origem da tecnologia e talvez da própria violência. E é aqui que a gente vê a genialidade do Kubrick na parte técnica. Repara só no ângulo da câmera, filmando de baixo para cima. Esse enquadramento, que tem o nome chique de contre-plongée, não está ali à toa de jeito nenhum. Ele transforma o primata numa figura de poder dominante, algo que ele não era segundos antes. Aí vem a cena clássica, o primata joga o osso para o alto. E corte. Um dos cortes mais famosos e usados da história do cinema. Num piscar de olhos, a gente viaja milhões de anos para o futuro e aquele osso se transforma numa nave espacial. Isso, pessoal, é o poder da montagem, da edição. Com um único corte, o Kubrick não só avança no tempo, ele cria uma ponte, uma conexão direta entre a primeiríssima ferramenta da humanidade e a sua tecnologia mais avançada. É como se ele dissesse que as duas coisas nasceram da mesma faísca de criatividade. Ok, a gente viu que o cinema dá conta de contar histórias complexas sem palavras. Mas e quando a história original é feita só de palavras, como um livro? Vamos ver agora como é que rola essa tradução da literatura para a tela. Esse processo se chama transposição. E olha, é bem mais do que uma simples tradução, viu? É uma reinvenção completa da obra. É tirar ela do universo das palavras e reconstruir no universo das imagens e dos sons. Um exemplo brasileiro perfeito para isso é a adaptação de Vidas Secas. No livro, o Graciliano Ramos nos leva para dentro da mente da cachorra-baleia e a gente sente a dor dela através das palavras. O desafio para o cinema é: como mostrar um sentimento desses sem um narrador falando o tempo todo? A sacada genial do diretor Nelson Pereira dos Santos foi justamente essa: traduzir a dor de dentro em uma realidade que a gente pudesse ver. A sede não é mais descrita, ela é vista na terra rachada. A solidão não é narrada, ela é sentida naquelas imagens cruas e no silêncio opressor do sertão. Certo. Mas por que essa escolha? Por que uma abordagem tão dura, tão realista? Porque no cinema, e principalmente em alguns movimentos artísticos, o estilo não é só um enfeite. Cada escolha estilística carrega uma mensagem poderosa. E Vidas Secas é a prova disso. Não é só um filme, gente. É um marco de um movimento revolucionário chamado Cinema Novo. E o lema deles era exatamente esse: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A galera do cinema novo queria quebrar com aquele padrão de estúdio. A ideia era pegar a câmera e ir pra rua, ir pro sertão. O objetivo era bem claro, usar o cinema como uma ferramenta de crítica social, para mostrar um Brasil que muitas vezes ficava invisível nas telas. Então, quando a gente olha para aquela estética toda crua de Vidas Secas, a gente entende que não foi só uma escolha artística, foi um ato político. Foi um jeito de usar a linguagem do cinema para dar voz aos esquecidos e para questionar as estruturas de poder do país. Entender tudo isso muda completamente o jogo, né? A gente para de ser um espectador passivo e passa a ser quase um decifrador, alguém que consegue ler essa linguagem. É como se o cineasta tivesse uma caixa de ferramentas. A fotografia, o som, a edição, a direção de arte,
Cada coisinha é uma ferramenta. A lente que ele escolhe, uma música que toca no fundo, um corte rápido, nada, absolutamente nada tá ali por acaso. Tudo é pensado para provocar um sentimento na gente. E acho que essa é a grande sacada. Um filme é como uma grande construção. Cada tijolinho, cada janela, a cor da parede, tudo foi escolhido com um propósito muito claro. E tudo ajuda a montar a estrutura final da história. Então, fica o convite. Da próxima vez que as luzes se apagarem, lembre-se disso. O que está na tela é muito mais que uma história. É uma linguagem inteira só esperando para ser ouvida. E agora, com essa nova perspectiva, dá para apreciar o cinema como arte, como indústria e, principalmente, como uma das formas de comunicação mais poderosas que existem.